Um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem íntegro, um homem reto, um homem que agradava o coração de Deus. Então, assim sucessivamente, as gerações que vinham nascendo dele, vinham aprendendo a ser homem com ele, a fazer as coisas certas com o seu pai. Então, essa primeira linha de geração, que são 14, de Abraão até Davi, a gente vê um crescimento, um progresso. Quando chega na 14ª geração, saindo de Abraão até a pessoa de Davi, a gente vê que teve um progresso. Era como se você colocasse um gráfico e Abraão fosse aqui e Davi estivesse nessa altura, porque quando Davi vive no seu contexto, na sua geração, a Bíblia diz que Deus olha para Davi e diz que ele é um homem segundo o coração dele, um homem honesto, um homem que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era como se fosse a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Davi era um homem tão usado, amados, que para ele expulsar um demônio não precisava ele gritar, bastava ele dedilhar o seu instrumento de corda, que era a harpa. A Bíblia diz que o demônio que estava em Saul fugia. A Bíblia diz que Davi, amados, era um garoto ainda, um pastor de ovelhas. Ele não era uma pessoa que estava nos púlpitos, ele não era rei ainda, nesse momento, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus era com ele todo dia, toda hora. Então a gente vê um progresso. Por quê? Porque Abraão decidiu andar com Deus, decidiu obedecer Deus, decidiu estabelecer princípios de Deus na sua família, e aí Deus vai o abençoando e lhe inclinando para que as coisas pudessem vir dar certo na vida dele. De Abraão a Davi, a gente vê um progresso. E de Davi ao cativeiro babilônico, a gente vê um declive, a gente vê uma queda. Por quê, mano? Porque Davi, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma pessoa que agradava o coração de Deus, Davi teve uma queda. E devido a essa queda, devido a esse problema, devido a essa fraqueza que Davi teve, a maldição veio sobre a sua família. E a família de Davi, ela começa a ter uma desestrutura. Ela começa a passar, queridos, por problemas seríssimos. Que problemas seríssimos? Mais ou menos esse, pastor. Olha, o próprio filho de Davi abusa sexualmente da sua irmã. O outro irmão dele mata ele. Depois o Absalão, que foi quem matou esse irmão dele, filho de Davi, faz uma trama para tomar o reino do seu próprio pai, expulsa o pai do palácio, depois fica com as concubinas do seu pai, pega as 10 mulheres de Davi para ele, e aí a gente começa a ver uma desestrutura. Por quê? Por causa de uma desobediência. E o interessante, irmãos, é que os reis que assumem depois de Davi, cada um é mais desobediente do que o outro. E aí é onde a gente se enquadra naquele versículo de Apocalipse que diz que aquele que estiver limpo, limpe-se mais, mas aquele que estiver sujo, ele vai se sujar mais. Como é que nós podemos, amados, nos limpar na presença de Deus, aceitando Jesus e deixando com que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a nossa vida? Glória a Deus. Não dá para andar sozinho. A partir do momento que eu e você achamos que a gente pode andar sozinho, a gente começa a andar por caminhos tortuosos, porque em Provérbios diz que o caminho aos olhos do homem parece ser perfeito,
mas o final dele é caminho de morte. Aleluia. Glória a Deus. De Davi até o exílio babilônico, mais 14 gerações. E o final dessas 14 gerações, agora, um povo que antes era referencial, um povo que antes era uma grande nação, a nação mais poderosa da terra. Por quê? Porque Deus estava com ela. Agora é a nação que está sendo oprimida, uma nação que está sendo escravizada pelo poder da Babilônia. Como é, pastor, que alguém pode se tornar escravo? A partir do momento que ela começa a desobedecer a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32, Jesus dizendo que se nós conhecêssemos a verdade ia nos libertar. E no versículo 34, os fariseus dizem assim: mas nós nunca fomos escravos. Nós precisamos nos libertar de quê? Aí Jesus diz: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Se nós cometemos pecado com frequência e não conseguimos nos libertar dessa prática, sabendo que essa prática é mal para nós e vai nos levar à morte, nós somos escravos do pecado. Ontem o Renato teve no Guarani, eu não fui, mas eu peguei um pouco do vídeo que ele gravou, e ele falando que ele era escravo daquelas máquinas de moeda, caça-níquel, né? E quando ele recebia o salário dele, ele entregava o dinheiro do aluguel na mão da mulher dele para esconder, para ele não gastar. Ele tão escravo que ele era. É escravo ou não? É. Escravo. Se nós cometemos pecados e não conseguimos nos libertar, é porque a gente é escravo. O povo de Israel agora é escravo na Babilônia. E o interessante é que quando a gente fica no estágio de escravidão, a gente tem até vontade de sair, a gente tem até vontade de servir a Deus, mas a gente não consegue, porque a gente é escravo. Ou vocês pensam que tem gente que não tem vontade de aceitar Jesus? Tem gente que sabe que é certo, tem gente que concorda, tem gente que é simpatizante do Evangelho, tem gente que gosta de culto, tem gente que gosta de estar com crente, tem gente que gosta de ouvir os crentes, tem gente, amados, que ama Deus, mas não consegue dizer: eu quero Jesus. Por quê? Porque é escravo. Esse tipo de gente, amados, ele não tem força própria, porque ele não consegue se libertar. Mas Deus, amados, está aqui nessa noite para dizer que a tua vida pode tomar um novo rumo. Glória a Deus. Pô, pastor, é impossível. Já tem, meu irmão, deixa Deus fazer aquilo que você não pode. Aquilo que nós não podemos fazer, amados, nós entregamos a Ele. Ele é especialista em fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Não se preocupe com o que vai acontecer. Só deixa Deus trabalhar na tua vida. Glória a Deus. O povo estava cativo agora, morando na Babilônia, tendo de estar numa nação pagã, que adorava outros deuses sobre o jugo de um rei chamado Nabucodonosor. Mas o interessante, amados, é que existia ali remanescentes que não dobraram seus joelhos à estátua de ouro. Daniel, que orava 3 vezes por dia, inclinado para Jerusalém, com saudade da sua nação, servindo a Deus. E depois de 70 anos, eles
voltam de novo para a sua terra. E aí é um novo ciclo, mais 14 gerações. E essas 14 gerações, amados, eles começam abaixo de zero. Quando eu falo abaixo de zero, é como se eles começassem com uma dívida. A sua nação estava destruída. Eles ainda estavam sob o jugo, né, de os sírios. E eles começam a reconstruir os muros do templo com um homem chamado Neemias. E eles começam devagarzinho. E Deus vai operando. E eles vão criando força. De novo no sentido de comunhão com Deus. E Deus começa a levantar de novo o povo dele. E depois, amados, da 14ª geração, de novo, nasce o Salvador do mundo, que é Jesus. Aleluia. Jesus vem para reconciliar o homem com Deus. Glória a Deus. E agora, Jesus está em carne. O apóstolo João, no seu livro, diz que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele se fez carne e habitou no meio de nós, para todos aqueles, ou seja, ele veio para o que era o seu, versículo 11, mas os seus não o receberam, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Sabe o que o João está dizendo aqui? Olha, Jesus era o Verbo, era a palavra. Antes só existia a palavra. Só que agora o Verbo se fez carne e figura humana. Quando você vê Jesus, ele falando aqui, você está vendo a Bíblia. Você está vendo a palavra de Deus feita em figura humana. Para quê? Para ficar mais fácil você entender. O que é que fica mais guardado na sua memória? É você assistir um filme ou é você ler um livro? O brasileiro, ele tem dificuldade de interpretação. A gente lê, mas a gente tem dificuldade de interpretar aquilo que a gente lê. Quando a gente assiste, fica mais fácil de entender. Então, o Verbo se fez carne e começou a habitar no meio de nós. Glória a Deus. E o João disse, olha, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Sabe o que ele está dizendo? Jesus veio para você. Glória a Deus. Mas nós precisamos querer. Jesus lhe quer, mas você precisa receber Ele. Versículo 12: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabia que a gente começa a ser filho de Deus depois que a gente recebe Jesus? Glória a Deus. Você foi uma pessoa como eu, criada por Deus. Mas se nós não recebermos Jesus, Jesus não vai habitar na nossa vida. Pastor, como é isso? Queridos, Jesus, Ele é uma pessoa que Ele quer habitar na sua vida, mas Ele não entra sem a sua permissão. Ele se revela, Ele fala através de muitas coisas. Ele faz você se sentir bem no ambiente que Ele está, mas Ele só vai permanecer na nossa vida quando nós dissermos: vem, Jesus, eu quero. No capítulo 10 de Atos,
existe a história de um homem chamado Cornélio. Esse homem era um homem temente a Deus. Era um homem que orava todo dia. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem caridoso. A Bíblia diz que as esmolas que Cornélio dava chegavam diante do altar de Deus. Não era algo interesseiro, não era uma compra de votos, não era uma esmola para receber aplauso, era algo de coração. Não só isso, mas ele e toda a sua casa, ele era um homem temente ao Senhor. Mas faltava alguma coisa ainda na vida de Cornélio. A Bíblia diz que quando foi, eles estavam orando, e de repente ele viu uma visão de um anjo, e o anjo disse assim: olha, Cornélio, vai lá na cidade de Jope, manda mensageiros, e lá tem um homem chamado Simão. Ele está na casa de outro Simão, que é curtidor, ele faz redes para pescar, porque esse Simão é pescador também, e manda ele vir na tua casa, que ele vai te dizer algo que você está precisando. E a Bíblia diz que imediatamente Cornélio manda 2 dos seus servos lá, e eles traz Pedro, que era o Simão Pedro, na casa de Cornélio. E quando Pedro chega, Cornélio, sabendo que Pedro era um homem de Deus, se prostra aos pés de Pedro. Pedro manda com que ele se levante, e Pedro começa a direcionar Cornélio. Direcionar como, pastor? Dizendo como é que ele tinha que fazer. Só existia, queridos, uma vírgulazinha na vida de Cornélio para ele ser filho de Deus. O que era, pastor? Dizer: Jesus, vem para a minha vida, eu já faço tudo que tu quer, eu já sou um homem de bem, eu já dou esmola, eu já oro, eu tenho comunhão com Deus, mas a chave do céu é contigo. Glória a Deus. E Pedro direciona, dá uma palavra de direcionamento. Às vezes a gente vai evangelizar e a pessoa acha que é tão boa, que não precisa de Jesus, ou que não precisa aceitar Jesus, digamos assim. Certo? Mas se você já é uma pessoa tão boa, você já é uma pessoa tão honesta, uma pessoa tão de Deus, o porquê não dizer que quer aceitar Jesus? O que é que impede a gente dizer: não quero Jesus? Se eu já sou uma pessoa de Deus, o que é que vai mudar? Vai mudar, queridos. Sabe por quê? Porque a partir desse momento você está sinalizando num ato público que agora você tem um dom. Glória a Deus. Agora você tem Deus. Agora você não é um solto. Agora você é uma pessoa que serve ao Deus Altíssimo. Ontem nós estivemos em um casamento, e todo casamento tem aliança, não é isso? Né? Lógico, né? E essa aliança, ela representa um pacto. Não é assim? Quando você vê alguém com aliança no dedo anelar da mão esquerda, você sabe que aquela pessoa tem um dom. Glória a Deus. Não é assim? Quando alguém me vê, sabe que eu tenho uma dona. Acho que está vendo bom, né? Rapaz, assim, esse bichinho feio ali tem um dom. Todo mundo que vê a dona Albaniza de aliança sabe que ela tem um dono. E o nome dela é eu, viu? E a gente fez uma aliança diante de muita gente. E a gente fez promessas que nós íamos nos amar, nos respeitar para o resto da vida. Não é assim? E o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança.
Ele não é um Deus, amados, digamos assim, que se relaciona só para ficar. Ixi, tem jovem aqui que fica não, né? Tem jovem que faz um compromisso. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus, não um Deus metido. É um Deus que faz aquilo que você permite. Como assim, pastor? Ele diz, você quer? Aí você diz, eu quero, pois pronto, eu também quero. E o nosso Deus, rapaz, é um Deus que, além de não ser um Deus mexido, além de ser um Deus que tem um compromisso, além de ser um Deus fiel, Ele é um Deus protetor, Ele é um Deus supridor, Ele é um Deus que abençoa a nossa vida, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, Ele é um Deus que na hora da angústia, Ele dá o ombro para que a gente chore. Ele é um Deus que no momento da tempestade, Ele traz segurança. Ele é um Deus, irmãos, que cuida da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E nessa última geração, Jesus veio para se relacionar, para mostrar, para nos dar um novo estilo de vida. Era como se Ele tivesse assim, olha, se você viver desse jeito, a sua geração, a sua família, a sua vida, todos aqueles que estiverem em volta de você, vão ser pessoas bem-sucedidas, vão ser pessoas que vão ter progresso, vão ser pessoas que vão ser abençoadas, vão ser pessoas que praga nenhuma vai chegar na sua terra, vão ser pessoas que vão ter um Deus presente 24 horas. Talvez o diabo ande ao derredor 24 horas também, mas ele não vai entrar na tua vida, porque o teu Deus vai estar presente contigo em todos os momentos. É isso que Deus está querendo mostrar para nós. Mateus capítulo 10. Jesus orientando seus discípulos. No versículo 28, os discípulos estão cheios de temor. E aí Jesus diz assim, olha, não temas o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí ele dá continuidade. E no versículo 32 ele diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessá-lo diante de meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não vão ser confundidos quando estiver no céu. Todo aquele que me confessar na terra, vai ser assinalado o nome dele lá no céu também. E no dia do grande julgamento, eu vou ter o maior prazer, Jesus falando com outras palavras, de olhar para ele e dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai, Glória a Deus. porque você não teve vergonha de mim lá na terra. Aleluia. Glória a Deus. Você me confessou. Ele já pensou no casamento, a noiva dizendo, não, eu não quero aceitar esse noivo. No meio de, sei lá, 80 testemunhas, uma festa maravilhosa, o bolo, o sacerdote que vai celebrar o casamento, e o noivo ansioso, a noiva ainda chega atrasada. Isso é de noiva, né? Quem é que chegar atrasado agora que eu entendi. Porque as noivas sempre chegam atrasadas no casamento. Mas o noivo está lá, esperando desde a primeira hora, ansioso pela sua noiva. E aí a vontade dele, irmãos, é ouvir você dizer, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus.
Jesus Cristo nunca vai deixar de ser menos Deus quando nós o rejeitarmos. Aleluia, Deus. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. E vai ser o mesmo Jesus eternamente. Ele tem um atributo que ele é imutável, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Ele é sempre o mesmo Deus. Ele não diminui poder. Ele continua da mesma forma todos os momentos. Glória a Deus. Mas nós sim, quando rejeitamos. Porque quando rejeitamos, nós sofremos males gravíssimos na nossa vida. A gente viu o declínio da geração de Davi até o cativeiro babilônico. Cada dia que se passa sem Deus, a nossa vida vai ficando pior. A gente vai se distanciando. A gente vai se enchendo de mazelas espirituais que a gente nem imagina. E a vontade de Deus é só nos limpar delas, nos tornar santos, nos tornar pessoas que vão ser chamadas filhos de Deus, e que as nações vão olhar para nós e vão dizer: bem-aventurados são aqueles, porque temem ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Amém, irmãos?